Muito bem. Ser criança é bom demais, né? O senhor lembra, irmão Célio, dos tempos de criança? A gente sempre tem lembranças muito boas, né? Volta. Volta depois, é verdade. Volta depois. Irmãos, é o seguinte, hoje nós substituir o pastor Pedro é um grande desafio, né? Eu falei para o Eudes assim, Eudes, eu estarei no lugar do pastor Pedro. Ele falou assim, não, você vai estar no seu lugar. Porque aí eu pensei, realmente, tem pessoas que dizem que as pessoas não, que a gente consegue substituir as pessoas, né? Mas em se tratando do pastor Pedro, é algo bem desafiador. E hoje, nós estamos numa série falando, ao mesmo tempo, do livro do Êxodo e de João. E para a reflexão de hoje, eu queria dar um passo atrás, porque nós até então estamos falando do povo que quer sair do Egito, certo? E eu queria hoje falar do povo que entrou no Egito. Então, para fazer esse contraponto, né, para poder ajudar também na nossa maneira de pensar o Êxodo, eu queria convidar os irmãos para abrir a Escritura no capítulo 37. Nós vamos fazer uma reflexão hoje entre os capítulos 37 a 40 não, na verdade, 37 a 50, mas alguns versos eu queria trazer a história de José para falar não da saída do povo do Egito, mas da entrada do povo no Egito. Amém? Nós vamos orar para que Deus possa falar no nosso coração, mas antes eu queria ler capítulo 37, até o verso 11, e depois os versos 15 e 16. Então, nós vamos ler, Gênesis capítulo 37, até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor, 37, verso 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. E essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama dos seus irmãos. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso, mandou fazer a ele uma única túnica, uma túnica longa. E quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Verso 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhe. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e curvaram-se diante dele. Seus irmãos disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais, por causa do sonho que tinha dito. Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. E quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O verso 12. Os irmãos José tinham ido cuidar dos rebanhos de seu pai, perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Agora o verso 16. Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? E o homem respondeu, eles já partiram dali e foram até Dotã. E o verso, continuando, né? Assim José foi em busca dos irmãos e os encontrou perto de Dotã.
Mas eles o viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Senhor, nos colocamos aqui, rendidos ante a Tua palavra. Que o Senhor nos fale nessa manhã. Que o Senhor nos ajude a entender, a interpretar a Tua palavra. E que ela faça morada em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Tema da nossa mensagem de hoje: vem lá o tal sonhador. Então nós vamos tentar mostrar, não o povo que sai do Egito, mas o povo que entra para completar todo esse caminho. Durante esse tempo que nós estamos refletindo aqui sobre Êxodo e sobre João, sobre o discípulo amado e sobre a vida de Moisés, nós aprendemos no início do mês com o pastor Rubens sobre a importância da jornada, que é a do peregrino, que quem peregrina vai adiante não de um sonho, não de uma viagem qualquer, não de uma aventura qualquer, mas o peregrino ele vai rumo ao sagrado. E a nossa vida aqui nessa terra é uma peregrinação. Nós somos peregrinos em terra estranha. Aprendemos sobre isso. Aprendemos também que o Êxodo ele é esse lugar da saída. Os textos do Antigo Testamento, os livros antigos, o nome dos livros era determinado pela primeira expressão de cada texto. Então, Gênesis, no início, o nome é início. Êxodo, saída. Levítico. Na verdade, o nome e estes são os nomes de. Então, pastor Levi não foi bem como o senhor pensou. E assim por diante. E nós estamos aqui diante de uma narrativa muito bonita. E eu queria trazer para os irmãos, nessas reflexões, essa ideia de uma identidade e de um chamado na vida sonhadora de José. Seria um excelente texto para o mês dos jovens, então eu queria aqui também homenagear com essa mensagem, chamar a atenção de dois grupos muito especiais aqui da igreja, que é dos jovens e dos anciãos, porque é um texto que fala dessas duas coisas. Então, primeiramente, veja o capítulo 37, o verso 19. Lá vem o tal sonhador. Eu queria começar falando sobre de uma identidade sonhadora. José, aos 17 anos, apacentava os rebanhos do seu pai. Ele estava saindo da adolescência para iniciar a juventude, como muitos de vocês e como nós um dia também passamos, não tanto tempo atrás, no meu caso, não é tanto tempo atrás, mas há uns 20 e poucos anos atrás, a minha irmã está aqui, você me lembra, como eu era um adolescente bonito, cabeludo, magro, você se lembra das nossas histórias de adolescente, que eu não posso contar aqui as suas histórias de adolescente. Mas nós estávamos lá. Adolescentes, eles são impulsivos. Adolescentes, eles são sonhadores, ousados. Eu trabalho com adolescentes, irmãos, o tempo inteiro. Adolescentes, eles não costumam eles não costumam dar atenção para alguns limites da vida adulta. Você pergunta para o adolescente assim, o que você quer ser na sua vida? Ele fala assim, eu quero ser astronauta, eu quero ser youtuber famoso, jogador de futebol. Você não vê ele falando assim, quer ser advogado, médico, nada disso. Eles só querem ser coisas que pode ter certeza que você talvez nunca chegou, mas faz parte da vida do adolescente. O problema é nós que vamos ficando adultos, como diria minha mãe, quando você cresce, mais bobo você fica. E essa é a vida adulta. Nós vamos ficando com medo, perdendo nosso sonho, perdendo as nossas ambições, perdendo as nossas ousadias. Mas os sonhos, desde a antiguidade bíblica, eles nos formam. Freud escreveu numa obra muito impactante sobre a interpretação dos sonhos. Ele dizia que os sonhos eles têm algo a revelar. Eles falam de uma realidade reprimida que tem dentro de nós, que pode ser assumida em algum momento. Então, para ele, o sonho ele é desejo a ser manifestado, é pulsão, satisfação e prazer. Psicologia de Freud. Mas a narrativa bíblica, o sonho, ele é lugar que Deus escolheu para falar com seu povo. Então, na perspectiva bíblica, o sonho não é pulsão, o sonho é revelação. É diferente.
E uma das marcas da identidade do Antigo Testamento era o nome, porque o nome é a fama. Quando Deus falava com uma pessoa de uma maneira muito radical e transformava completamente a vida dessa pessoa, ele mudava o nome da pessoa, porque mudar o nome é mudar a fama. Então, Abrão passou a ser chamado de Abraão, Sarai passou a ser chamada de Sara, Jacó passou a ser chamado de, e José passou a ser chamado de quê? De José. Passou a ser chamado de José, diferentemente dos seus pais. Lá no Egito ele tinha outro nome, mas diferentemente dos seus pais, Jacó, que tem um encontro com Deus por meio dos sonhos, por exemplo. José tem um encontro com Deus, Deus aparece para ele em sonhos, fala com ele, se revela para ele, e o nome dele não é mudado. O nome José significa que o Senhor acrescente, ou Deus acrescenta. Deus acrescenta. Então, Luiz, seu próximo filho pode se chamar José. Deus acrescenta. A história desse adolescente começa, irmãos, com um sonho. A história do povo de Israel, que entra no Egito, começa com um sonho de um adolescente de 17 anos. Um sonho da mocidade, na qual os irmãos e os pais se dobrariam diante dele. Então, irmãos, a adolescência é um tempo que não volta. É comum os adultos não darem atenção aos sonhos de adolescentes. Deus falou com adolescentes por meio dos sonhos. E José foi um deles. E há uma palavra profética em Joel que nos últimos dias o Senhor daria visão aos velhos e sonhos aos jovens. Não desprezemos os sonhos dos jovens. E quando seu filho te contar um sonho dele, não despreza o sonho do seu filho. O Senhor tem dado aos adolescentes dessa igreja também sonhos. Sairão daqui jovens, líderes, pessoas que vão continuar o trabalho que hoje nós fazemos, profissionais de diversas áreas, homens de negócio, pais e mães de família, educadores, líderes, pastores, pastoras, assim diante. Então, que o Senhor nos abençoe para que nós possamos, em primeiro lugar, ajudar os sonhos, a essa identidade sonhadora dos nossos jovens. Mas falando disso, em segundo lugar, a gente precisa pensar que José também, ele tinha não apenas uma identidade que era sonhadora, mas ele tinha uma identidade obediente. Vai lá para o verso 39 e olha, o capítulo 39, e observa o verso 2. Diz assim: o Senhor estava com José. Tudo que José colocava a mão, prosperava. O nome dele, o Senhor, acrescenta. O pai também era assim, não era? Tudo que fazia, dava certo. Antes ele fazia para enganar as pessoas, depois Deus teve uma conversa com ele, Jacó, e ele muda o nome dele de Jacó, que era suplantador para Israel, aquele que luta com Deus. Então, observa que o seu nome, ele diz alguma coisa. Meu pai me deu o nome de Tiago porque ele queria que fosse igual ao Tiago da Bíblia. Foi até com I. E olha onde eu estou hoje. Entende? O seu nome carrega uma força, uma história. Meu filho chama Gabriel porque a gente falou assim: por onde você passar, você vai ser a alegria do Senhor. E os irmãos vê como tem alegria, por onde passa. Minha avó doente lá com câncer, prostrada, nunca ficava prostrada, já falecida. Gabriel chegava lá, levantava, fazia batata, fazia as coisas, conversava. Alegria do Senhor. O nome carrega uma força. E sempre que nós lemos aqui no texto, tem: e o Senhor era com José. Desde a adolescência, a boa mão estava com ele. Não era por conta dos méritos dele. Era por conta da bondade de Deus. Mas quando ele, adolescente, ele não sabia expressar isso. Agora imagine, ele chega para os irmãos, que monte de irmãos, 11 irmãos, ele ganha um presente do pai, que o pai dá só para ele, e fala assim: tive um sonho.
E no meu sonho vocês se curvavam diante de mim. Aí o texto fala assim, e passaram a odiar ele mais ainda. Aí chega para o pai dele e para a mãe e fala assim, eu tive um sonho, imagina aquela mesa lá tomando café, tive um sonho. E no sonho, o sol e a lua se curvavam diante de mim e os irmãos, meu pai, mas peraí, nós também vamos nos curvar? Aí diz o texto, e os irmãos de José o odiavam ainda mais, mas o pai ficou pensativo. Não sei se você tem irmãos, mas imagina um irmão seu chega perto de você, mais novo, e fala assim, eu vou mandar em você. É por isso que eu não trabalho com a minha irmã. Viu, Patrícia? Por isso que eu não trabalho com você. Mas, ao apacentar os rebanhos do seu pai, o Senhor era com ele. Quando vendido para os midianitas, o Senhor era com ele. Estão todas essas expressões. Na casa de Potifar, o Senhor era com ele, e diz o verso 39, 21, a casa do egípcio foi abençoada porque o Senhor amava José. Então parece que não era só o pai, Jacó, que o amava de uma maneira distinta, não, porque diz aqui também, olha a expressão, que o Senhor era com ele, mas que o Senhor amava José. Na prisão, o Senhor era com José. Diante de Faraó, agora com 30 anos de idade, não mais com 17, o Senhor era com José. E qual que era o motivo dessa presença de Deus nesse jovem hebreu? É porque ele tinha o temor do Senhor. Provérbios 9 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio, a primeira coisa é buscar o temor do Senhor. E temor aqui é uma entrega total, é um segmento cego, que começa com temor aos pais. Quer viver muito sobre a face da terra? Tema aos seus pais, obedeça aos seus pais. Mesmo que você seja 40 a mais, como eu, 50 a mais, 60 a mais, tema seus pais. José era assim. No início do capítulo 37, ele era um adolescente. No 42, ele já tem 30 anos e está diante de Faraó. Ele tinha motivos para deixar a sua fé. Mas mesmo como governador do Egito, não lhe faltava o temor do Senhor. Essa é a história do povo que entra no Egito. Ele sabia governar em terra estranha, sem renunciar à sua identidade e seus fundamentos. Aí eu te pergunto, o Senhor é com você? A boa mão do Senhor te acompanha? Talvez ela te acompanhe e você não percebeu ainda. Só que nós não estamos falando aqui de resultados financeiros, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando da bênção de Deus que passa na nossa vida e que por onde nós estamos instalados, que nós vivemos, que nós relacionamos, de alguma maneira o Senhor nos usa para abençoar a vida dos outros, porque todo mundo que tinha contato com José também era abençoado, com exceção daquele moço da prisão lá mas os outros eram todos muito bem abençoados. Para que o Senhor esteja conosco, obediência e temor são importantes. Mas também nós somos chamados para ter coragem, para interpretar a realidade que nos rodeia. Primeiro, a gente tem uma identidade. Segundo, a gente tem que ser obediente. Mas, em terceiro lugar, nós precisamos de ter coragem para interpretar a realidade que nos rodeia e a realidade que Deus coloca diante de nós. Capítulo 40, o verso 8. Olha que texto mais lindo. Quando foi levado diante de Faraó para interpretar o sonho que o perturbava, olha o que José diz. Porventura, Gênesis 40, verso 8. Porventura não pertencem a Deus as interpretações? Porventura não pertencem a Deus as interpretações? A narrativa de José, então, nos leva aqui a duas reflexões muito interessantes. Primeiro, que Deus nos fala por meio dos sonhos. Que os sonhos alimentam a nossa vida. Mas, em segundo lugar, a gente tem que entender que os sonhos, eles têm um sentido e uma interpretação. Os sonhos, eles dizem alguma coisa para a gente. As chamadas ciências do espírito, psicologia, psicanálise, assim por diante, elas oferecem uma interpretação que é subjetiva da realidade.
ela diz de algo que é subjetivo, que está dentro da pessoa. Então, aquele terapeuta, aquele profissional, ele vai te ouvir e ele vai tentar interpretar, ele vai tentar te ajudar a entender o que está acontecendo com a sua vida, com seus sonhos, com as coisas que você fala, com algumas palavras que você usa, com a sua postura, com o jeito que você lida, com o jeito que você pensa o mundo à sua volta. Mas na cultura bíblica era muito comum partilhar os sonhos à mesa. As famílias eram numerosas, a atividade laboral ela era mais comunitária e o ensino era feito a partir do exemplo dos mais experientes. E diferente da nossa cultura que rouba o nosso tempo e o interesse nos sonhos, a interpretação dos sonhos na cultura bíblica era uma resposta de Deus. Tinha muitos sonhos na Bíblia. Após José ser encarcerado, passaram-se 2 anos antes de ir ao encontro de Faraó. Sonhos, irmãos, demoram a acontecer. Falar de sonhos exigem coragem. Interpretar também exige coragem. E há uma diferença muito grande entre repetir e interpretar. A Escritura, ela não é objeto de mera repetição. Aí seria uma vã repetição. A Escritura é lugar de interpretação, onde Deus fala com você e você interpreta também o que Deus fala com você. Porque a mesma mensagem pregada aqui hoje pode ter um sentido na minha vida, mas tem um outro sentido na sua vida. A palavra é viva, é eficaz, é cortante, é uma palavra que se renova a cada manhã, ela se faz uma palavra interpretada a cada dia na nossa vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É isso que eu chamo de interpretação. Elas se interpretam, elas nos interpretam. Elas não se repetem simplesmente, mas elas nos interpretam. O perigo de apenas repetir a Escritura é não colocá-la no nosso coração. Escrevi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós temos que escrever a palavra no nosso coração. E escrever é muito mais do que repetir. Porque às vezes você repete, mas não muda. Mas quando você escreve no seu coração e não na sua mente, porque a nossa mente anda muito ocupada com tanta coisa hoje, precisamos escrever no coração. Deus tem dado sonho aos jovens. Mas é preciso voltar a Gênesis 48 e perceber que sim, José interpretava sonhos, mas ele diz também o seguinte, para Faraó, no 41, verso 16, ele diz assim, porventura, não pertence ao Senhor interpretações? E diante de Faraó ele diz, Deus dará a resposta favorável a Faraó. Feita a interpretação, tem uma fala muito significativa do governador do Egito, que ele chama José, ele convoca José para governar ao lado dele e diz, acharíamos um homem como este, de quem há o Espírito de Deus? Que o Senhor dê a cada um de nós o discernimento para interpretar o mundo que está em nossa volta, as pessoas que estão em nossa volta, que à luz da Escritura, que à luz de quem nos dá a interpretação correta, que nós possamos saber discernir o que é certo, o que é verdadeiro, Neuber, o que conversamos há pouco, o que é justo, o que é ético, mas que nós possamos saber fazer isso a partir do temor do Senhor e a partir da graça dele em nossa vida. E, por fim, eu queria destacar aqui o perdão dos anciãos, para a gente encerrar desse povo que entra no Egito. O verso 42, o capítulo 42, o verso 9, para a gente encerrar, diz assim, então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito dos seus irmãos. Nós falaremos sobre o impacto do perdão e o ato de abençoar. José, ele se encontrava realizado. Não é? Pensa só, tinha o favor de Faraó, uma família, tinha filhos, e estava em uma fase muito boa da sua vida, estava tudo certo, tudo bem. De repente, vem até ele seus irmãos que haviam vendido aos midianitas. O que é que você faria? Essa mensagem
aqui, mês passado, foi um trabalho que eu fiz com os jovens lá da igreja do Barro Preto. Esse mesmo texto aqui. Estava falando para eles sobre isso. José reconhece os irmãos, tratou os irmãos com dignidade e honra o tempo todo, mas também os provou. À medida que ele ia se aproximando dos irmãos, ele chorava, comovia-se. Então, imagina, os irmãos chegam lá, a José olha sentado e fala assim: ah, são vocês, seus miseráveis. Foi você que me jogou lá, foi você que fez isso. Está lembrado daquele... Ele poderia falar assim: está lembrado daquele sonho? Você não me reconhece? Vou deixar vocês passando fome agora. Vou pagar vocês igual vocês me pagaram. Ele poderia ter feito isso. Mas à medida que ele ia aproximando dos irmãos, como disse, ele se comovia, ele chorava, porque o maior desafio da interpretação dos sonhos dele estava por vir, que era o perdão. Era mais difícil do que governar o Egito. Era mais difícil do que todos aqueles anos que ele viveu. E ele se lembrou dos seus sonhos. Ele era agora o feixe maior. E em um momento muito emocionante, o capítulo 45, dos versos 1 ao 4, ele diz assim: então José, não se podendo conter diante deles, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram da casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu sou José, ainda vive meu pai? O perdão, irmãos, ele cura. Em momento algum, ele recriminou os irmãos. Ele poderia ter se vingado deles, mas o perdão o tornou magnânimo. O perdão o tornou nobre. E quando tememos a Deus, quando o Senhor é conosco, quando o seu Espírito repousa sobre nós, o perdão é mediador de conflitos. Mas no caso de José aqui, foi na hora, irmãos? Não. 2 anos antes de falar com o Faraó, quase mais 17 anos até chegar a acontecer tudo isso com ele. E vendo aquela situação dos irmãos, manda buscar o pai, manda levar, coloca uma taça de ouro no saco de trigo de um dos irmãos, que era o mais novo, aquela confusão toda, né? E o pai chega lá: não, você tem que voltar a subir para o Egito. Então, quero dizer para os irmãos que o perdão, ele cura. Os irmãos e o pai de José mudam-se para o Egito. E aí, quando Israel é apresentado ao faraó, aquele que luta com Deus, já idoso, marcado pela vida, no capítulo 47, 48, ele abençoa faraó, abençoa José, e ainda dá um sabão em José, fala: não, eu quero abençoar esse filho primeiro, não muda isso. Mas a maior autoridade do Egito recebe um simples ancião em casa, e é abençoado por ele. E esse simples ancião era, na verdade, aquele que luta com Deus. Então, nós falamos aqui da entrada. Quanta humildade nesses 2 homens. Um simples ancião, mancando de uma coxa, cego, porém abençoado, o outro governador do Egito ali. E tudo isso por causa do sonho de Deus para um adolescente. Eu queria concluir dizendo para os irmãos o seguinte: não desprezemos o sonho de Deus na nossa vida. Seja você criança, jovem, adolescente, idoso, enfim. Porque Deus tem sonho para cada um de nós, para a nossa igreja, que nunca nos falte coragem, que nunca nos falte perdão, que nunca nos falte sonhos. José governou muitos anos no Egito. Muitas gerações passaram bem lá, tiveram respeito, e depois começa aquela história que nós estamos estudando agora no livro de Êxodo. Mas eu queria trazer para os irmãos que essa entrada para o Egito foi uma entrada pelo poder de Deus, de um sonho de um adolescente, de um perdão, e a saída foi também ouvindo o clamor de um povo e uma sede também por Deus. Então, que a nossa vida seja mediada por isso, pelos nossos sonhos, pelo princípio da sabedoria, que é o temor do Senhor, e pelo perdão, que também nos constrange. Amém? Vamos orar?
Vamos orar para que Deus possa nos falar nesse final de culto aqui. Talvez você chegou aqui hoje, igual José, cheio de sonhos. Ou talvez está faltando algum sonho na sua vida. Então esse é o momento de orar a Deus e de pedir assim: Senhor, aquele sonho que o Senhor me deu aquele dia, me faz entender. Talvez é o momento de falar assim: Senhor, eu preciso de avançar na minha vida também. Me ajuda a entender. Senhor, eu preciso de entender o perdão. O perdão, às vezes, a gente tem também que se perdoar. E que entender que o amor de Deus, ele vai revelando para a gente, vai cuidando, vai moldando a vida da gente. Então, que seja esse um momento de entrada também em terra estranha, mas que seja também um momento de entrada nessa comunhão com Deus, de entrada nesse lugar que Deus quer falar conosco nessa manhã. Obrigado, Senhor, por Tua palavra aqui pregada, que o Senhor possa nos dar cada dia mais sonhos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude a interpretar o mundo que tem à nossa volta, para que nós possamos tomar decisões sábias na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos filhos, nos nossos ministérios. Senhor, que o Teu perdão possa inundar o nosso coração nessa manhã, possa nos curar de qualquer coisa. Diante dessa palavra que ouvimos aqui, Tua palavra diz que é do Senhor que vem a interpretação. Nos ajuda, Senhor, a interpretar, então, o mundo à nossa volta e as coisas que têm nos acontecido. Nós oramos por nossa igreja, nossa querida Betel, que seja sempre um lugar de sonhos, que seja sempre um lugar de transformação de vidas, que seja sempre o lugar do temor do Senhor. Nós oramos pela vida do pastor Pedro e da Vivi, que o Senhor possa trazer a cura para a vida dela, que é uma pessoa tão querida, que nós a respeitamos tanto e amamos tanto. Nós oramos pela vida do nosso pastor também, que o Senhor dê para ele paz, que o Senhor dê para ele sabedoria, e que o Senhor dê para ele todo o entendimento, que o Senhor abra todas as portas, porque do Senhor vem também a cura, que o Senhor leve a cura para ela e para todos nós que de alguma maneira precisamos. Que a Tua graça seja sempre permanente na nossa vida, e que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Cristo e que as consolações do Espírito sejam conosco, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana cheia de graça, e à noite estamos aí às 19h, e não vá embora sem cumprimentar o irmão que está do seu lado, sem dar um abraço nele, e que você possa dormir bem, para Deus falar com você nos sonhos, tá bom? Deus os abençoe, um abraço, um excelente domingo a todos.